Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um podcast CBN Inspire-se. Você sabe, a gente sempre traz aqui informações que informam e também transformam. Hoje não é diferente. Conforme você foi comunicado aí através das nossas mídias sociais e outros meios de comunicação, hoje nós iremos falar como que você pode crescer um ano em um dia através da comunicação estratégica. Nós trouxemos uma convidada especial, daqui a pouco eu vou dar as boas-vindas aqui para ela, mas você pode participar aqui do podcast CBN Inspire-se mandando a sua pergunta, colaborando. A sua pauta pode ser o próximo assunto aqui do nosso CBN Inspire-se. E eu falo para você, semana que vem nós temos novidades, nós temos várias atrações muito importantes que vão acontecer aqui no CBN Inspire-se. Mas antes de jogar a bola para nossa convidada aqui, eu queria falar de uma ação. Você sabe que o CBN Inspire-se, ele também é conhecido por reconhecer e também por ajudar diversos projetos. E um dos projetos que eu gostaria de falar para vocês é do projeto da Isadora em Djibouti, que é lá na África. Ela vai estar fazendo uma ação voluntária. A Isadora, ela é uma dentista voluntária que vai estar fazendo atendimentos ali na África, na cidade de Djibouti. Essa é a cidade que ela vai estar fazendo esse trabalho voluntário, essa missão lá na África. Então eu gostaria de falar para vocês, se você quiser participar dessa iniciativa, olha só, a Isadora é uma dedicada dentista voluntária que está prestes a embarcar em uma missão de um ano, né, em Djibouti, um pequeno país na África Oriental. Perdão, eu tinha falado cidade, eu acabei me enganando aqui. É um país na África Oriental. Lá ela prestará serviços odontológicos essenciais a comunidades carentes que enfrentam desafios econômicos e culturais profundos. Né? Então, a sua doação não apenas ajudará a melhorar a saúde bucal, né, das pessoas atendidas, mas também promoverá o bem-estar geral e fortalecerá os laços de solidariedade entre culturas diferentes. Então, se você deseja colaborar com esse projeto, olha só, o Pix é 4499999559095. Vou repetir, 4499999559095. Beleza? Isadora, que vai estar fazendo esse projeto na África, né, em Djibouti, mais ou menos essa pronúncia. Eu convido você para estar engajando nesse projeto, tá? Que é o projeto ali de melhorar o sorriso do pessoal através de ação voluntária. Muito bem, sem mais delongas, hoje eu estou ansioso aqui por esse assunto muito interessante, que é como que você pode crescer um ano em um dia. Hoje a nossa convidada, ela aplica treinamento no Brasil inteiro, inclusive ontem ela estava fazendo uma palestra aqui em Maringá. Ela é mentora e também treinadora e hoje aceitou o desafio de falar para a gente sobre esse assunto. Karina Benhossi, seja bem-vinda ao CBN Inspire-se. Obrigada, Altair. É uma honra, um prazer, uma alegria poder estar aqui na CBN, no programa Inspire-se, com você e com todos aqui dessa audiência maravilhosa que gosta de crescer e se desenvolver. Legal, inclusive nosso dilema aqui no podcast Inspire, que quando muitos pregam medo, né, convence a gente do medo, nós comunicamos coragem, né? E a gente consegue ver, tanto pela sua trajetória quanto pelo seu conteúdo, é todo pautado em coragem, né? Mas deixa eu te perguntar, no caso, você estava aplicando uma palestra aqui em Maringá, né? Uhum. Como que é? Essa é uma palestra que foi para líderes? Como que explica um pouco sobre isso? Sim, tínhamos um público que estava mais focado na parte de liderança aí, que envolvia muitos síndicos. Eu vou resumir aqui o projeto, na verdade. Isso envolve uma iniciativa minha e também da Euro Condomínios, que é uma empresa que patrocinou o evento. E através dela nós faremos uma doação para uma ONG, que é a ONG
pescadores de vidas de Sarandi. Legal. E o público predominante ali eram os síndicos, conselheiros e alguns membros e colaboradores da empresa, além de outros convidados que tínhamos também, né, de empresários e empresas que participaram tanto a meu convite como alguns que nós estendemos ali para as empresas envolvidas nesse cenário. Legal. E a iniciativa foi muito, muito especial porque nós tivemos a oportunidade tanto de propagar um assunto que é extremamente útil e aplicável, né, imediatamente para todas as pessoas que lidam com pessoas, ao mesmo tempo que nós também podemos falar, né, da ONG, contribuir e ajudar. Isso é muito interessante, né? Porque, beleza, uma palestra também ajuda outras pessoas nesse sentido aí e tal, mas eu tô curioso em relação ao conceito, sabe? De crescer um ano em um dia com comunicação estratégica. Assim, como que você desenvolveu isso? Como que isso é possível? Bom, essa é uma pergunta que me deixa muito feliz de responder, porque eu posso descrever um pouquinho da jornada da minha vida e também da jornada de muitos profissionais que eu pude acompanhar, além de alunos, além de profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar desde a época que eu me mudei para Maringá, né? Eu não sou de Maringá, mas eu me mudei para Maringá aos 19. E naquela época eu já via o que era importante fazer para eu poder ter êxito na minha carreira. Então, comecei a fazer estágio. Na época eu fazia, né, direito, era estagiária. E fui observando, desde aquela época eu comecei a observar o que profissionais, o que pessoas faziam para que elas pudessem ter sucesso nas suas carreiras. Mas não só um sucesso financeiro. Um sucesso sob o ponto de vista de como você consegue ser um profissional feliz, realizado, próspero. Como você consegue ter aquilo que você quer, aquilo que você deseja realizar no mundo. E nessa jornada, né, agora eu vou resumir aqui a história. Mas ao olhar para a minha própria jornada e para as dos meus alunos e profissionais, eu comecei a perceber que não basta você ser apenas muito competente tecnicamente. É importante que você saiba como expressar a sua competência. E isso acontece através da sua comunicação. O que muitas pessoas ainda não perceberam. Porque tem muitas pessoas que investem naquele conteúdo técnico, só que às vezes não sabem se posicionar, não sabem vender, não sabem fazer uma boa negociação, não sabem liderar, não sabem influenciar, instigar, atrair, engajar as pessoas. Não sabem como vender uma ideia, não sabem como propagar uma ideia importante em relação a um projeto que quer desenvolver. Ao mesmo tempo que muitas vezes não consegue fazer uma venda de alto valor. Enfim. E eu pude perceber que a ausência dessa habilidade faz com que muitas vezes uma pessoa ela não tenha sucesso na carreira dela justamente porque ela não consegue prospectar clientes, ela não consegue encantar pessoas, ela não consegue engajar uma equipe, seja ela um líder, seja ela um profissional autônomo. E isso é o que eu percebi muito forte, em comum, em toda essa jornada, entendendo, estudando e avaliando, mapeando padrões comportamentais, habilidades que são muito intrínsecas a essas pessoas, a esses profissionais de sucesso. E a minha curiosidade sempre foi tão grande a ponto de eu mapear isso através de uma pesquisa e trabalhos que eu faço aqui no Brasil, como também tive a ousadia de poder vivenciar, né, na prática como é observar padrões comportamentais de profissionais fora do Brasil, que foram com as experiências que eu tive também nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos, né? Sim. Através de uma pesquisa ali que você também percebeu essas características aí. Sim. Eu me considero uma curiosa, né, sobre o desenvolvimento humano. Porque eu acredito que nós temos recursos infinitos.
nós muitas vezes nem conhecemos o tanto de potencial que um ser humano tem. E ao olhar para toda essa potência que eu vejo nas pessoas, e muitas vezes elas não conseguirem expressar tudo isso, eu fui me aprofundando cada vez mais para entender, né? O que uma pessoa precisa dominar, o que uma pessoa precisa entender para que ela realmente tenha êxito na vida, na carreira, nos negócios. Então, ao estudar esses profissionais aqui, eu falei, ok, entendi aqui já alguns padrões, mas que tal vivenciar e validar isso em outro lugar do mundo, onde vemos que, por exemplo, os norte-americanos têm tanto resultado e são referência em tantas coisas. E aí a primeira experiência foi nos Estados Unidos, em 2019, onde eu tive a ousada ideia de entrevistar pessoalmente. Coloquei uma meta para mim, pelo menos uns 100 profissionais dentro da Universidade de Harvard. Mas essa foi uma pesquisa que eu criei e que eu mesma fui validar para perceber, por exemplo, como eu poderia conseguir conquistar a atenção das pessoas para que elas pudessem, para que elas me autorizassem a conversar com elas, né? A criar ali um relacionamento, ao mesmo tempo que eu pudesse também aprender com elas. E esse processo foi interessante porque eu fui percebendo o quão desafiador que pode ser para uma pessoa que não domina a comunicação conseguir ser ouvido, especialmente por uma pessoa da qual ela está inserida em outra cultura, em outro lugar, né, em outro país. E, inclusive, no meu caso ainda, com a questão da língua. Porque uma coisa é você dominar com maestria o português. Outra coisa é você fazer essa abordagem em inglês. E gerar atrair a atenção. Então, por aqui eu já fui mapeando, por exemplo, aspectos de como uma pessoa ela pode se tornar muito boa através da habilidade dela de comunicação. E o que você precisa saber para que você consiga, por exemplo, atrair qualquer perfil de pessoa, para que você consiga se conectar com qualquer perfil de pessoa, para que essa pessoa ela se interesse por você, para que você desperte desejo nela e, ao mesmo tempo, ela fale aquilo que você deseja, sob o ponto de vista, nesse caso, dos aspectos ali da minha pesquisa que eu gostaria de obter em relação aos norte-americanos que eu estava ali entrevistando. Mas Legal. Isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Isso serve para todas as esferas. Né? Interessante. Então, assim, uma das habilidades que você fala nos seus treinamentos que realmente faz toda a diferença é a questão da comunicação estratégica. Porque comunicação estratégica é isso que você está colocando aí, né? Que a pessoa não só se comunicar, mas ela entender como que ela pode, de repente, chamar a atenção, conseguir, por exemplo, dentro de uma negociação, obter ganho, né? Os dois ganharem, etc. Sim. É mais ou menos nesse sentido que você, assim, conceitua essa questão de comunicação estratégica. Essa primeira experiência que eu relatei foi em 2019, e que já me deram assim, muitos elementos para reforçar o meu método. E aí, recentemente, né, foi no final do ano passado, eu retornei também de outra região dos Estados Unidos, e isso se fortaleceu ainda mais, né, que foi um período que eu passei, aí no caso, na região do Vale do Silício, ali na Califórnia. E o que ficou evidente para mim? E o que faz parte daquilo que eu ensino em relação à comunicação estratégica? Porque eu acredito que as pessoas precisam aprender a se comunicar de maneira estratégica. E o que é essa comunicação estratégica? É uma comunicação onde você consegue ser uma pessoa influente, assertiva e persuasiva. O que significa isso? Significa uma comunicação influente, aquela onde você é ouvido. Onde as pessoas, elas desejam te ouvir. A atenção hoje é o ativo mais valioso que você pode obter de alguém. Logo, se você não consegue ser ouvido, dificilmente você vai conseguir qualquer coisa que você queira, porque nós estamos aqui competindo a atenção com inúmeros estímulos o tempo todo. Então, comunicação influente, onde você é ouvido.
Comunicação assertiva, onde você é entendido, onde a pessoa consegue entender aquilo que você fala, porque você tem uma comunicação clara, uma comunicação autêntica, uma comunicação eficaz, que faz com que você consiga expressar exatamente aquilo que você quer e o outro entenda exatamente aquilo que você deseja. E, por fim, uma comunicação persuasiva, que é uma comunicação onde você é atendido no seu desejo, na sua vontade, na sua necessidade. Então, você tem a conversão para o resultado. Legal, interessante. Isso daí que você está colocando, a aplicação disso é só na área profissional ou a pessoa pode aplicar, de repente, para relacionamento ou, de repente, para a área religiosa ou área, enfim, ela só pode ser usada, vamos dizer assim, para a área profissional ou esse tipo de técnica ou conteúdo ela pode aplicar em outras áreas? Quais são as áreas? Altair, para tudo. Para tudo? Relacionamento, tudo? Quando a gente fala de comunicação, ontem na palestra eu vou falar um pouquinho sobre a primeira parte, né? Nós falamos ontem sobre as 7 inteligências dos líderes altamente influentes. Um líder, para ele ter êxito, para ele ter sucesso, para ele conseguir gerar os resultados que ele quer, ele precisa de pessoas. Na nossa vida, tudo que nós fazemos, tudo que nós precisamos, tudo que nós desejamos, nós precisamos de pessoas. Se hoje a gente está aqui é porque nós temos pessoas que puderam contribuir para tudo que envolve a formatação, né, de um projeto, de um podcast e tudo mais. Logo, eu preciso ter essa habilidade de fazer com que as pessoas me ouçam, me entendam e me atendam no meu objetivo. Seja eu mãe, seja um pai, seja um líder, seja você qual esteja a posição que você esteja em algum projeto ali. Você precisa que as pessoas te ouçam. Então, retomando o que eu falei no início da palestra ontem, existe algo que as pessoas muitas vezes elas não entendem. Que todos nós somos dotados de talentos, de dons, digamos assim, de competências e que eu uso a palavra capacidade para expressar isso. Todos nós temos capacidade de se comunicar, mas nem todos têm habilidade de se comunicar bem. O que significa isso? Significa que você, quando vem para o mundo, automaticamente você já tem a capacidade de conseguir se expressar a partir do momento onde você tem a sua linguagem não verbal, que é o movimento do seu corpo, suas expressões faciais. Você tem a sua linguagem verbal, porque você pode expressar através da sua voz. E você tem, inclusive, a própria entonação da sua voz, como é o timbre, a intensidade, ou seja, tudo isso faz parte do processo de comunicação. Então, todos temos essa capacidade. Só que o que acontece? Nem todo mundo tem a habilidade, que significa uma comunicação influente, assertiva e persuasiva. Que é essa comunicação onde você consegue expressar aquilo que você quer e você é entendido, ouvido, né, e atendido no seu desejo. E qual que é o problema de uma pessoa? Ela não desenvolver a capacidade, tornando essa capacidade uma habilidade. Se você não torna isso uma habilidade real mesmo, você acaba ficando vulnerável a inúmeras situações de conflitos, situações onde você não consegue, por exemplo, atrair clientes, situações onde você não consegue fazer boas negociações, situações onde você não consegue influenciar positivamente as pessoas, situações onde você acaba ficando submetido a inúmeras situações de desgaste emocional, porque você não consegue ser compreendido pelas pessoas e porque você não consegue fazer com que as pessoas comprem a sua ideia, comprem o seu produto. Especialmente se você for um excelente profissional. Eu falo muito isso, porque essa é a minha missão. Eu vejo profissionais que são exímios na área onde atuam, no sentido técnico, no sentido de competência mesmo. Profissionais que são super habilidosos naquela área que eles estudaram, mas muitas vezes, pelo fato deles não serem bons comunicadores, o mundo não sabe disso. Olha só, interessante isso daí, né? Inclusive, existe uma informação que alguns séculos atrás, né, em alguns impérios, a habilidade de comunicação, eles meio que
procurava cercear as pessoas que tinham essa habilidade, porque essa habilidade representava poder, né? É poderoso demais. Então, eles abafavam essas pessoas, no caso ali, os reis, né, e tudo mais. Então, eles identificavam aquelas pessoas que tinham essa habilidade de comunicação e procurava cercear, porque essa habilidade ela é muito poderosa, né? Exatamente. E essa é a minha causa. O que que eu vejo, o que que eu acredito? Eu acredito que excelentes profissionais, as pessoas que sabem, porque as pessoas que são boas, as pessoas que são íntegras, as pessoas que sabem da intenção que elas têm em relação àquilo que elas fazem aqui nesse mundo, elas não podem deixar de usar a comunicação delas a favor da contribuição que elas podem fazer com que o trabalho delas exerçam no mundo e para as outras pessoas. Mas isso só é possível quando você tem uma comunicação influente, assertiva e persuasiva. Porque é um poder, nós somos dotados desse poder. Porque quando você nasce, você já tem... Ah, mas Karine, quem não fala? Existem outras formas de linguagem. Mas sim, a comunicação é uma capacidade de que todos são dotados. Só que quase ninguém entende isso e quase ninguém decide treinar. Porque essa é a diferença. Falar, todo mundo fala. Mas se você não está tendo sucesso na sua carreira, se você não está tendo êxito no seu relacionamento, se você não está tendo engajamento com a sua equipe, se a sua casa, se os seus relacionamentos é um caos, são conflituosos, existe um problema de comunicação. E como as pessoas não treinam isso, muitas vezes elas não percebem que elas mesmas provocam tudo isso. Então, a falta da habilidade de comunicação é que faz com que um profissional, muitas vezes, passe meses, anos ou uma vida sem ter a vida que ele deseja, justamente porque não investiu em comunicação. Total. E, assim, vamos para as técnicas, assim. A pessoa, beleza, me convenceu no sentido, assim, é importante isso. Que técnicas você recomendaria para a pessoa dominar isso, desenvolver isso? Eu acredito que, claro, existe um conteúdo denso do seu treinamento, mas, assim, se fosse trazer algumas, quais você traria? Bom, antes de mais nada, eu gosto sempre de dizer que existe algo que está disponível para todos, né? Todos hoje têm a liberdade, o livre-arbítrio de decidir, de escolher o que fazer e o que não fazer, né? Com o tempo que tem e com as capacidades que tem. Porque você que escolhe transformar as suas capacidades em real habilidades. Você escolhe transformar o seu potencial em real potência de se comunicar. Então, você pode ir sozinho ou você pode ir com técnicas, com metodologias e com um mentor, um treinador. Então, esse é meu papel. É acelerar esse processo, mas de uma forma muito prazerosa e, ao mesmo tempo, muito eficaz. Porque quando você tem um método, então eu falo de anos, né, que eu estudo, que eu mapeio comportamento humano, para entender de pessoas, para entender de comunicação e para poder fazer com que essa habilidade ela seja o máximo possível explorada no poder que ela tem. Então, se eu fosse aqui definir técnicas, são muitas coisas, mas eu diria já de antemão para que as pessoas que estiverem ouvindo aqui tomem a decisão de investir em comunicação. E eu diria que o caminho mais eficaz, no primeiro momento, é mentoria e treinamento. Mentoria e treinamento, porque a mentoria você aprende, você acessa, você toma consciência, você compreende, e o treinamento você desenvolve, você treina, você consegue desenvolver na prática. Porque senão fica só no plano mental, né? Então você precisa ir para o plano prático. Mas são inúmeras as técnicas. Aí agora é uma questão mais de nós organizarmos sob o ponto de vista do o que é mais importante uma pessoa entender e dominar para que ela seja minimamente uma comunicadora eficaz. Eu diria que um primeiro ponto é a habilidade de você ler pessoas. É a habilidade, porque isso faz parte da comunicação. Você só se comunica bem quando você tem a habilidade, porque eu falo que é a capacidade transformada já em habilidade, que é de você conseguir olhar para uma pessoa e saber interpretar, por exemplo, a linguagem não verbal dela, saber captar sinais
que ela emite através da comunicação, através da voz, através das palavras, através do olhar, através da maneira como ela se comporta, a forma como ela fala, a intensidade da voz, o olhar, tudo isso está comunicando. Então, quando você tem essa habilidade de ler as pessoas, de entender os perfis, você ganha uma vantagem absoluta em relação a qualquer pessoa, porque dificilmente uma pessoa ela não vai gostar de você quando você entende aquela pessoa com a qual você está conversando. Por quê? Porque você fala no mesmo idioma. É como se você tivesse o poder de conquistar qualquer pessoa em poucos segundos. E isso é real. Por quê? Porque a partir do momento em que você entende a pessoa, você desenvolve aqui uma habilidade. Então, eu falei a primeira, ler pessoas, né? Uma segunda e poderosa técnica dentro da comunicação. A habilidade de você ter uma escuta ativa, que é a habilidade de uma escuta sensível, uma escuta poderosa, uma escuta onde você escuta além dos ouvidos. Você escuta com os olhos e com o coração. Que significa uma escuta sem julgamento, uma escuta qualificada, onde você está 100% presente, atento, consciente na pessoa. E isso faz parte até de um curso que eu dou, que é em relação de como desenvolver uma comunicação influente, assertiva e persuasiva, né? A partir do momento em que você aprende sobre rapport, que é justamente a habilidade de você conseguir aí se conectar com alguém de maneira muito natural, muito genuína, muito espontânea, onde a sua comunicação ela é aceita e desejada pelo outro com toda a abertura do mundo e, ao mesmo tempo, tudo que você fala é recepcionado com zero resistência. Então, você tem um campo aberto. Você tem tudo. Porque a pessoa, ela simplesmente, ela deseja te ouvir. Ela confia em você e, no final, você não precisa nem fazer um pedido. Ela mesma já vai olhar para você, e aí dependendo do seu objetivo, obviamente, ela, mas como eu posso fazer o seu trabalho? Mas como eu posso, né, comprar o seu produto? Como eu posso contratar a sua mentoria ou a sua consultoria? Legal. Então, essas são habilidades, por exemplo, muito naturais e muito fundamentais que um excelente comunicador precisa ter. Né? Ler pessoas, aqui eu já cito essa. Ler pessoas. Escuta ativa. E a habilidade de fazer as perguntas certas. Porque eu deixei para falar, né, como a terceira, porque você só consegue fazer perguntas boas se você tem uma escuta ativa boa. Legal. E como que a gente faz perguntas boas? Boa pergunta. Uma técnica muito boa é você conseguir responder algumas perguntas difíceis devolvendo a pergunta. Que foi isso que você fez agora. Tem muita gente que não sabe, por exemplo, como lidar com conflitos ou fazer com que uma pessoa... Tem uma coisa muito importante, vou fazer aqui um parênteses. Sim. Que é um pouquinho do tema da palestra de ontem. Muitas pessoas, na hora de se comunicar, elas não percebem que elas têm uma comunicação muitas vezes agressiva ou às vezes passiva. E aí, quando elas não sabem como elaborar, lidar com seus próprios sentimentos, normalmente elas são pessoas mais reativas na hora de uma comunicação. E aí elas não percebem que, especialmente se ela está na posição de conquistar alguém ali, ou conseguir algo de alguém, ou vender algo para alguém, ela precisa ter todas essas habilidades. E aí entra a parte das perguntas certas, na hora certa, do jeito certo. Só que se essa pessoa ela não tiver essa sensibilidade, na hora ela não tem essa consciência para poder fazer a pergunta de um modo onde ela gera no outro a reflexão que ela quer para que o outro chegue no raciocínio que precisa para poder comprar o produto dela, o serviço dela, ou desejar verdadeiramente fazer parte daquele projeto. Então, como fazer perguntas certas? É treino. Mas para isso você precisa realmente entender de pessoas, treinar escutativa e aprender a arte da comunicação estratégica, né? Legal. Porque aqui envolve a programação neurolinguística e todo esse cenário que
é por treinamento, não Muito dá bom. pra ensinar tão rápido. Não, legal. Inclusive eu vou até explorar aí as suas inspirações aqui, né? Porque eu vou, nos próximos momentos aqui, eu vou perguntar para Karina, não é, sobre, primeiro, quais livros ela recomenda, segundo, quais inspirações, quais modelos, de repente, de orador, né, ou de profissional que ela entende assim que é um modelo que pode seguir de exemplo assim para a gente poder modelar. E depois eu vou entender quais são os erros que as principais pessoas cometem. Vamos começar pelos livros. Que livros assim você recomenda para a pessoa desenvolver essa habilidade, Karina? Nossa, tem muitos livros bons. Eu, particularmente, sou uma apaixonada por livros. Mas se eu fosse aqui destacar alguns dentro dessa temática que nós estamos falando aqui, me vem um já logo em mente, que é o Como Convencer uma Pessoa em 90 Segundos, do 90 segundos. Nicholas Butman. Olha aí, fica até o convite uma parte 2 para a gente conversar. Como convencer uma pessoa em 90 segundos. Que legal, bacana. Bom, temos Dale Carnegie, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um clássico. É um livro super recomendado, um livro que eu já ouvi profissionais dizerem que todo ano lê, que ele é um exemplo, assim, fenomenal de como você aprender a gerar rapport. Como que é o nome desse último? Como Fazer Amigos e Influenciar Como Pessoas. Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um clássico, né? Sim, do Dale Carnegie. E aí ele tem outros também, né? Do como falar em público. Tem, acredito que uns 3 temas que voltados mesmo para comunicação e oratória, né? Como influenciar pessoas no mundo dos negócios, enfim. Esses 2 são os que mais me vêm em mente, assim, porque daí eu poderia aqui falar de alguns livros mais técnicos que envolvem a parte da programação neurolinguística, que daí é essa arte de entender a mente humana. Mas tem, por exemplo, técnicas proibidas de PNL, Steven... é que eu gostei de não pronunciar exatamente o nome mas do autor. Legal. Esses 3 aí, interessante. Você colocou o primeiro, que é o do... Qual que você colocou do primeiro? Como convencer alguém em 90 segundos. Em 90 segundos, do Dale Carnegie, que é também... Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E o terceiro, que é do FBI lá. Aí tem também mais um outro que é bem legal, que é o do... Caramba, como é o nome do autor que eu falo tanto? Que é Os Gatilhos Mentais, do Robert Cialdini. Gatilhos Mentais, Robert Cialdini, que é um clássico. É também um livro muito legal. E tem a ver com uma das minhas pesquisas, quando voltei agora dos Estados Unidos, que foi mapear os padrões comportamentais que faz com que você influencie as pessoas através do seu próprio comportamento. Então, por exemplo, Robert Cialdini traz ali, num clássico livro dele, agora acho que já até tem outros gatilhos, e que é super usado, e as pessoas muitas vezes elas não percebem, que elas são movidas a fazer algo justamente por conta de um gatilho mental que ela nem percebeu que ela está correspondendo através do comportamento de alguém. Legal, muito bacana mesmo. E dentro disso daí, assim, desse cenário que você visualiza, tanto pessoal, tanto na televisão, quanto na internet, quanto de repente no passado, enfim, quem que você acredita que tem uma boa comunicação estratégica? Ou quais são as pessoas que têm isso? Que você se inspira ou que de repente você fala, legal, ó, é um modelo interessante, possui uma comunicação estratégica legal, bacana, etc. Pode falar aí sem problemas. Existem muitos comunicadores. Se for da concorrência, tá? Eu amo falar sobre todas as pessoas e muitos profissionais eu me tornei até próxima, né? Fiquei amiga, porque é um universo que a gente tá sempre... Não, eu vi você recentemente, você tava com o Carlos Wizard, né? Sim. Então, sim. O Carlos Wizard é dono da Wizard, né? Agora ele tem outra escola. Outra escola vendeu, né? Uhum. Legal. Inclusive, Carlos, queremos que você aqui no podcast CBN Experience. Nós vamos fazer uma live em breve. Legal. Já tá programado.
E ele, posso falar dele, ele realmente é um exemplo de comunicador que instiga, que inspira, que faz com que as pessoas fiquem muito tocadas e sensibilizadas, especialmente com uma visão muito bonita da vida, do mundo, usando da inteligência espiritual, sabe? Ele me inspirou muito, né, já em 2 palestras que eu tive a oportunidade de estar presencialmente. Uma foi na Califórnia, nos Estados Unidos, e outra foi aqui no Brasil. E ele também foi uma das pessoas que mais me influenciou desde o início da minha jornada, quando eu comecei a estudar inglês, porque eu fiz inglês na Wizard, e eu li o livro dele, que foi muito inspirador. Então, eu gosto de dizer assim que não tem um jeito específico de você ser um comunicador, porque cada um tem a sua personalidade, o seu jeito, e há peculiaridades realmente que são muito particulares de cada um. Mas, por exemplo, posso citar aqui o professor Carlos Wizard, que é para mim uma grande referência, porque ele inspira, ele encanta, ele instiga, ele faz com que as pessoas queiram se aprofundar mais nesse universo da inteligência espiritual, que é a visão, né, muito poderosa que ele tem nos negócios, e isso é muito forte, né? Não à toa ele é um bilionário. Então, ele é um exemplo. Gosto também de dizer que existem muitas referências, porque daí vai depender das áreas de cada um. Mas podemos dizer, por exemplo, que Barack Obama é uma grande referência de comunicador no universo político, onde ele, né, está inserido. Porque quando você vê pessoas e profissionais que conseguem encantar e trazer públicos, realmente é uma pessoa que tem uma grande habilidade. Posso, por exemplo, aqui citar Pablo Marçal, que é um exemplo emblemático, que muita gente aí divide opiniões de vários lados. Uns admiram muito, outros têm alguma resistência. Mas é inegável o poder de comunicação. Ele é um exímio comunicador. Dificilmente alguém vai parar de ouvi-lo em algum momento onde vê uma fala dele, porque a maneira como ele tem essa habilidade de se expressar, de conquistar, de atrair atenção, é muito poderosa. Legal. E é uma unção de várias coisas que, inclusive, qualquer dia a gente pode explorar. É uma unção de várias habilidades ali que ele possui, né? E que ele maestralmente ali utiliza para poder fazer a sua comunicação ali, cara. Sim. Tem, assim, poderíamos aqui usar, né, de personalidades desde de pessoas a nível, né, internacional, como pessoas que eu admiro que são mais próximas. Aqui eu poderia citar, por exemplo, 3 pessoas que eu tenho muito carinho, que eu conheci e que também são exímios comunicadores e que trabalham com isso, que é a Carol Portilho, que foi uma pessoa que eu conheci recentemente. Ela é perita e ela fala muito sobre as microexpressões sociais. Ela ensina muito sobre você detectar ali sinais do corpo da pessoa, da linguagem não verbal, para você entender as emoções. Sim. Ela é incrível, maravilhosa. Eu tive a oportunidade de fazer uma imersão com ela em São Paulo esse ano. O Mark Tawil, que é um grande comunicador, também já é referência em vários canais de comunicação, né, e dá palestras no Brasil e fora do Brasil, e também se tornou meu amigo por ocasião aí de eventos que nós já participamos juntos. Tem também uma pessoa que eu falo muito, que está aqui perto da gente, que é o professor Nailor Marx. Ele também se tornou meu amigo, assim, e eu admiro muito o trabalho dele, porque foi para mim uma referência desde o início, quando eu ainda nem tinha subido num palco ainda para dar uma palestra. Então eu também me inspirei bastante na forma, né, como ele se expressa, nesse dinamismo, nessa energia que ele passa. Então eu diria assim, que existem pessoas que elas conseguem realmente atrair a atenção das outras pessoas, a ensinar, a instigar, a inspirar, a se comunicar de uma maneira onde você pode usar exatamente esses verbos que eu falei. Será que todas as pessoas têm esse poder de conseguir se comunicar de uma maneira onde elas inspiram, instigam, geram reflexão? Ou a maioria
das pessoas que não dominam a arte da comunicação, muitas vezes, acabam tendo uma comunicação onde elas culpam o outro, onde elas agridem o outro. E às vezes não é uma agressão de falar palavrão, não. Mas é na forma como você fala, na maneira como você se expressa, no ato de, muitas vezes, implicitamente você julga, você reage, você agride. E aí é onde você não encanta, não inspira. Perde todo. Perde, é um bloqueio que existe naquela comunicação. Maravilha. Não, show de bola. E eu vou falar pra você, a gente tá chegando nos momentos finais aqui, Karina, mas eu queria que você desse um conselho, ou qual conselho você daria pra quem quer desenvolver isso, entendeu? De forma rápida. Enfim, desenvolver em um ano, em um dia, a comunicação estratégica. Eu queria que você desse esse conselho final. E também só fazer uma errata aqui, eu dentro da minha comunicação eu falei maestralmente, é magistralmente, que magistral vem de mestre, né? Eu falei que para Marçal é magistralmente, ou seja, de mestre, ele realmente tem esse poder aí da comunicação. Mas trazendo para você aqui, no caso, qual conselho você daria para a pessoa desenvolver a comunicação estratégica? Tome a decisão imediatamente de desenvolver o seu ativo mais valioso, que é a sua comunicação. Que é essa capacidade que todos já têm, mas que poucos realmente tornam ela uma habilidade poderosa. Porque comunicação é poder. E se eu pudesse aqui falar para qualquer pessoa que hoje muitas vezes se sente perdido, ou que às vezes já até sabe o que quer, mas não sabe o que fazer, invista. Treine a sua comunicação, porque é ela que vai te levar para qualquer lugar que você queira ou para realizar qualquer objetivo. E é por isso que essa é a promessa do evento desse final de semana. Cresça um ano em um dia significa que em um dia você realmente vai ter consciência, você vai ter técnica, você vai ter visão de como você pode usar a sua comunicação de modo onde você vai ser extremamente assertivo naquilo que você quer. De modo que você vai ter a habilidade de olhar para as pessoas assim e entender além daquilo que elas expressam. Porque você vai ter essa sensibilidade, essa habilidade, né, e essa visão de como usar da sua comunicação como um instrumento para encantar, para inspirar, para liderar, para conquistar pessoas. Maravilha, show de bola. Você vê aí, a gente procura extrair o ouro aqui. Espero que você tenha aprendido bastante. Eu aprendi bastante aqui hoje no nosso podcast CBN Inspire-se sobre comunicação estratégica. A gente viu vários insights aqui. Inclusive, você assistiu, depois coloca lá o que você aprendeu aqui, o que você gostaria de ver. Karina, teve alguma coisa que eu não mencionei que vale a pena destacar? Nosso evento daí do final de semana. Dia 31 de agosto. 31 de agosto. Sábado agora, das 9h30 às 18h30. Teremos a oportunidade para quem deseja lapidar essa inteligência comunicacional, que eu falo, porque nós temos várias inteligências que são fundamentais e essenciais. Mas a inteligência comunicacional é essa, como eu disse, que nos leva, né, a todos os lugares e a conseguir tudo que nós desejamos. Então, será uma imersão em comunicação estratégica, que eu sintetizo aqui, que é essa habilidade de ter uma comunicação influente, onde você é ouvido, assertiva, onde você é entendido, e persuasiva, onde você é atendido no seu desejo, na sua vontade e no seu objetivo. Show de bola, maravilha mesmo. E deixa eu te perguntar, como que o pessoal pode continuar esse assunto? Quais são as suas redes, Karina? Temos todas as informações sobre a nossa imersão no workshop de sábado, @Karina Benhossi, tem o link na bio, só entrar lá no link e aí temos a oportunidade de fazer a imersão tanto online como presencial. Então, para quem está em Maringá, quem deseja participar presencialmente. Híbrido ali, legal. Sim, e quem é online pode acompanhar de qualquer lugar. Show de bola, maravilha, viu, Karina? É sempre um prazer
poder estar conversando com você. Espero que cada vez mais os seus treinamentos, as suas palestras possam impactar e inspirar muito mais pessoas. E aqui está sempre aberto para a gente poder estar conversando sobre esses assuntos aí que ajuda a pessoa a alcançar os objetivos dela. Inclusive, eu até comento com você que é o seguinte, nós sabemos que a caminhada do sucesso, ela é solitária e esse podcast é para ser uma companhia para que você possa alcançar os seus objetivos. E hoje não foi diferente. Uma verdadeira aula aqui que a Karina Benhossi deu pra gente aqui. Mais uma vez deixo registrado a minha gratidão. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui no CBN Inspire-se. Eu sou Altair Godoy e este foi mais um CBN Inspire-se.